Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser avisado de mais vídeos. Nana voltou para a mansão. Joseph o encontrou no jardim. Quando Yusuf viu Nana, ele imediatamente a abraçou. Yusuf conta a ela o que aconteceu na mansão e o que ele fez enquanto Nana estava fora. Yaman ouve isso com admiração. Naquela época, Idris fica com raiva e os esbofeteia por sentirem falta de Nana. Em seguida, ele os baixa para o repositório e mata todos eles. Yaman e Nana também passam tempo juntos. Era como se Nana estivesse separada de Yusuf há anos. Depois, Nana vai para seu quarto e pensa em como Yaman a salvou. E Idris percebe que o psicopata Yaman é inocente. Depois, Nana desce para a cozinha e Ainura olha com olhos malignos. Depois, Nana diz para Adala e Neslihan: "O que você tem?" Eles dizem que você voltou dos mortos e abraçam Nana. Mas Ainur não está feliz com a chegada de Nana. Quando Nana sai da cozinha, ela testemunha a conversa telefônica de Yaman. Yaman os instruía a encontrar os homens que estão atrás de Nana. Nana percebe que Yaman sente pena dela. Depois, Yusuf chega com um modelo quebrado na mão e manda Yaman consertar, mas Yaman diz que tenho muito trabalho agora, faremos melhor depois. Nana também vê isso e conforta Yusuf. Ele diz que tem uma excelente ideia para melhorar o moral de seu tio. Nana e Yusuf também fizeram convites para entretenimento e os distribuíram para as pessoas da mansão. Quando chega a vez de Yaman, Nana aceita o convite. Yaman se opõe a isso no início, mas Nana o convence com sua língua doce. É hora do show, todos ocupam seus lugares para assisti-los. Yusuf e Nana também vieram. Nana imediatamente dá o primeiro discurso do show e começa o show. Yusuf lê o poema que escreveu primeiro, todos gostam desse poema lido por Yusuf e os aplaudem. Depois, Yusuf pergunta a todos um enigma. Mas Yaman fica um pouco desconfortável com os enigmas e diz que os está ensinando a você. Yusuf diz que Nana está ensinando. Mas são momentos muito engraçados. A menos que Yaman saiba, eles fazem perguntas a ele. Quando Yaman não sabe disso, eles decidem ir ao show de dança. Nana e Yusuf começam a dançar. Nana tem um lenço vermelho na mão. Enquanto Nana dança, Yaman observa Nana com admiração. Mais tarde, enquanto dançava, Nana deixa cair o lenço em sua mão. Yaman se abaixa para pegá-lo e dá para Nana. Talvez seja a primeira vez que eles se olham assim. Finalmente, eles vão a um piquenique. Nana se inscreveu em uma organização para um piquenique. Mas esses homens pedem o endereço dos homens de Idris, que estão esperando Nana na rua. Os homens de Idris entram na mansão, substituindo os homens da organização. Então um dos homens entra na cozinha e pega uma faca. Enquanto isso, Nana está falando ao telefone na sala. O homem tem uma grande oportunidade. O homem se aproxima de Nana por trás e quando ele estava prestes a esfaquear a faca, Yaman vem e imediatamente se esconde de lá quando o homem vê Yaman. Yaman vai até Nana e agradece. Em seguida, todos se sentam à mesa. Yaman fica desconfortável com os homens da organização parados ali e diz a seu homem para ir embora. Nana vai atrás dos homens, dizendo que eu pagaria o salário indo atrás deles. Enquanto Ainur está dizendo que entrou, Yaman ouve isso e vai atrás de Nana. Nana foi até os homens. Quando Yaman está prestes a ir para a casa de Nana, o homem esfaqueia Nana no estômago. Yaman pega Nana nos braços e diz que você não vai ficar comigo. Mas naquele momento Nana desmaia nos braços de Yaman. As missões secretas de Feri e Aize são reveladas. A mulher os ouviu conversando e preparou um plano traiçoeiro para eles.
A mulher enviou uma mensagem a Feri e o convidou para seu quarto. Feri conta que a mulher me chamou no quarto dela para ir ao quarto de Aize, vestindo lindas roupas e levando flores. Sem saber de tudo, Feri vai até o quarto da mulher. A mulher o cumprimenta com um sorriso, mas seu homem vem atrás dela e aponta uma arma para Feri. Aize está esperando notícias de Feri na sala. Mas Feri nunca dá notícias porque Feri está nas mãos da mulher. Aize manda uma mensagem e quando Feri não responde, ela sai da sala para olhar para ele, mas um homem com uma arma a cumprimenta. Feri e Aize estão amarrados a uma cadeira. Então ele sai deles. Enquanto isso, Vulcan está ajudando Nese a montar sua casa. Enquanto isso, quando a mão de Vulcan é queimada com água quente, Nese coloca creme em sua mão. Vulcan zomba de Nese por ser criança, e Ince fica muito bravo com isso. Depois, eles se perguntam sobre Aize e Feri, e eles ligam para ela persistentemente um após o outro. Quando a mulher se cansa deles, ela diz a ele para atender o telefone. Aize se despede de Nese pela última vez ao telefone. Depois de desligar o telefone, a mulher diz a Aize: "Sinto muito, sua filha ficará órfã." Feri diz que pelo menos você tem alguém para se despedir. Olha, eu também não tenho. Aize, por outro lado, diz que Feri tem uma filha. Aize acha que eles vão morrer lá. Feri, por outro lado, está muito confortável e diz que vai se livrar disso. Então o homem vem e aponta a arma para Feri. Nana fez isso de novo, não importa o quanto Yaman tentasse protegê-la, Nana teve problemas novamente. Assim que Nana foi pagar os homens, o homem esfaqueou Nana com a faca que tirou de sua cintura. Nana ficou gravemente ferida. Por outro lado, Yaman começou a gritar na cabeça de Nana que nunca vou te deixar, você não vai morrer. Depois, Yaman abraçou Nana e a levou para o jardim da mansão. Ele diz a Senger para abrir as portas dos carros imediatamente. Yaman imediatamente coloca Nana no carro e sai para ir ao hospital no último gás. Ela implora ansiosamente para segurar Nana no carro, mas o trabalho de Nana é muito difícil. Desta vez, seu ferimento é muito pesado e ele perdeu muito sangue. Yaman, por outro lado, chega ao hospital com o último gás para levá-lo ao hospital. Eles imediatamente colocam Nana em uma maca e a levam para a sala de cirurgia. Enquanto ela está sendo levada, Yaman diz para si mesmo que eu também não poderia protegê-lo. Idris está muito zangado porque Nana não morreu lá. Idris, que recebeu a notícia de que foi levado ao hospital, liga imediatamente para seu homem no hospital e quer obter informações. O homem diz a Idris que o irmão mais velho está vivo. Quando Idris ouve isso, ele começa a gritar quantas vidas essa garota tem. Então ele derruba as coisas na mesa com a mão e diz que o que fazemos não morre. A cirurgia de Nana acabou. Mas ele ainda está nos cuidados intensivos. Yaman também vai buscar informações com seu médico, mas o médico lhe diz que sua vida está em risco, tudo pode acontecer. Enquanto Yaman observa Nana por trás do vidro, algo dá errado e o coração de Nana para. Os médicos imediatamente começam a intervir em Nana. Todos os médicos fazem de tudo para salvar Nana. Yaman segue todos eles. Não desista, você não era o teimoso que desafia tudo? Ele diz que você vai desistir agora? Enquanto Yaman dizia essas coisas, Nana também voltou à vida. Vamos ver o que vai acontecer agora. A mulher enviou um homem para matar Feri e Aize. Quando o homem ia atirar em Feri, Feri já havia desamarrado suas mãos. Quando o homem estava prestes a atirar nele, Feri acerta a mão do homem, larga a arma e começa a espancá-lo. Depois de espancar o homem e deixá-lo inconsciente, ele desamarra Aize.
A Izzy está muito feliz por eles terem sido salvos. Ele se levanta e abraça Feri. Depois, ele neutraliza todos os homens ali presentes e vai até a mulher. Assim que Feri entra, ele diz para a mulher que não há vestígios porque não há corpo. A mulher fica surpresa ao ver Feri e a Izzy na frente dela e se levanta da cama. Assim, ele completou com sucesso esta tarefa. Mas justamente quando a Izzy ia dizer que Doga era sua filha, foi um pouco problemático que o evento acabasse aqui. Vamos ver, talvez esperemos que eles se aproximem um pouco mais. A Izzy e Feri já voltaram para suas casas. Feri quer ir para a Izzy e ver Doga. A natureza está no quarto dela. Quando você vê que o quarto de Feri e Doga está bagunçado, você deve ficar um pouco confuso. A natureza diz, em resposta a isso, encontro o que quero. Feri se vira para a Izzy e diz, eu juro, esse garoto sou o mesmo eu, e junta as mãos com Doga. Vamos ver quando Feri descobre que tem um filho. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.